Graça e paz. Vamos entender então da onde surgiram essas duas nações? Esaú dá origem aos Edomitas, Jacó dá origem aos Judaítas. Os Edomitas agora vão ter um ódio mortal pelos Judaítas, os descendentes de Jacó. Por que eles tinham ódio dele? Porque eles tiveram aquele problema do pecado, da preferência lá na casa dos seus pais. Isaac e Rebeca sustentavam o pecado da preferência. Depois Esaú e Jacó tiveram... Esaú vende o seu direito da primogenitura para Jacó e depois ele não aceita ficar sem a bênção. E isso tudo foi acumulando e eles foram se tornando rivais. Jacó se converte, quebra a sentença do pecado sobre a vida dele. Esaú, porém, não consegue perdoar Jacó. E aí a gente vai percebendo que na história do povo de Israel, essa raiva e esse ressentimento vai se multiplicando cada vez mais sobre os seus descendentes. A gente vai ver que Davi invade Edom, a gente vai ver que Jeorão se posiciona contra esse povo, a gente vai perceber que Amazias, eles travam uma batalha contra os Edomitas, derrotando 2.000 homens aproximadamente. A gente vai ver também que na história do povo de Israel, o povo está indo caminho à terra de Canaã, caminho à terra prometida, tem que passar pelo território de Edom, e Edom recusa-se a receber o povo de Israel, nega passagem para o povo. Então esse povo, os Edomitas, eles vão se alimentar do seu ódio, do seu rancor, daquilo que veio lá do passado, que está preso lá em Esaú, no seu pecado, no pecado de Esaú, e que agora ganhou mais força e que foi aumentando e aumentando cada vez mais. E o que eles fazem? Eles vão se associar com os inimigos de Judá. Em 586, os Edomitas se associam com Nabucodonosor para invadir Jerusalém. A gente vai ter outro exemplo também dessa associação lá na frente, em 70 depois de Cristo, quando os Edomitas se associam com os romanos para invadir Jerusalém outra vez. Por que disso? Porque eles carregavam no seu coração uma mágoa, um ressentimento muito grande. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que existem 6 coisas que aborrece a Deus, mas a 7ª Deus abomina. É aquela pessoa que coloca intriga entre irmãos, a falácia, aquele que não consegue segurar a boca, aquele que semeia contenda dentro da igreja, aquele que leva de um para o outro, aquela pessoa que fala mal uma da outra, aquela pessoa que é usada pelo inferno para amaldiçoar a vida da pessoa que congrega com ele ou com ela, ou que faz parte do seu mesmo corpo, da sua mesma fé. E é por isso que a palavra do Senhor diz no Salmo 137, no versículo 7, que o salmista diz: lembra, Senhor, desse povo que teve sede de vingança, que quis nos destruir. E o salmista ora pelo povo, pelos Edomitas que haviam se associado a Nabucodonosor para invadir Jerusalém. E no final, Deus ele mostra que aqueles que andam com ele prevalecem, porque Judá foi restaurada. Judá prevaleceu apesar dos seus inimigos, apesar dos ventos contrários, mas os Edomitas caíram. Eles caíram. Diz aqui em Malaquias, no capítulo 1, versículo 3, que eles tiveram a sua casa caída, os seus montes se transformaram em uma assolação. Eles tinham uma casa sobre o Monte Seir, o Monte Seir era um monte inexpugnável, forte, era a segurança dos povos edomitas, mas eles caíram. Sabe por quê? Porque o pecado destruiu o seu povo e a sua descendência. Você quer saber sobre a consequência do pecado, da falta de perdão na sua vida? Você quer saber o que a falta de perdão pode causar de maldição, o que ela pode trazer de ruim para você e para sua família? Então assista o próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Que Deus te abençoe e até lá.